Nobres alunos, estamos de volta para a quarta parte da nossa aula do sábado pela manhã. Hoje é dia 20 de março de 2021, pelo CEPEP, e a disciplina Gestão Aplicada 2. Eu sou o professor Eric Brasil. Estamos aqui com alunos das turmas Eletrotécnica 18 e Mecânica 10 do Paracuru, os melhores. Sempre uma honra, um prazer e um privilégio aqui partilhar conteúdos, informação com vocês. E, ao mesmo tempo, além de trazer conteúdos e informação, nós também lembramos que os colegas aqui presentes, com as suas experiências, com as suas expertises, com seus testemunhos profissionais, podem agregar muito a esse curso, porque aqui não é só o professor, mas também são vocês que trazem conhecimento. A educação moderna, ela é uma educação mais abrangente, em que permite a participação do aluno, em que permite que se agreguem novos materiais e até novas ideias, se o objetivo for o engrandecimento, o crescimento de todos, o bem comum de toda a turma, de todos os alunos. Como bem falou o professor Antônio Castro, aqui vocês não são concorrentes, podem até ser depois do curso, lá fora, no mercado de trabalho, mas aqui nós somos amigos, nós somos colegas, nós somos parceiros. Então, todas as informações úteis para a nossa formação profissional devem ser partilhadas. Devemos incentivar aqui a amizade, a troca de contatos, o desenvolvimento das lideranças, certo? Para que nós tenhamos, sim, uma turma sempre coesa, uma turma sempre unida. De repente o colega faltou, aí o outro passa as informações, de repente o colega não sabe qual é a atividade, aí o outro postou lá no grupo para ele, de repente o colega isso ou aquilo, aí o outro informa, chega junto, motiva, de repente o colega tem um problema de Covid na família, está meio para baixo, aí você dá uma motivação, não é? Porque o conhecimento ele é importante, a formação é importante, mas a nossa energia pessoal também é, a nossa disposição, a nossa força de vontade, certo? Então, lembrem-se disso, que precisamos manter a nossa energia pessoal em alta, a nossa disposição em alta, a nossa força de vontade em alta, o nosso querer, e através disso é que vamos vencer, que vamos superar os desafios, né? E aí eu fico muito satisfeito em saber que essa turma, esses colegas, essas pessoas, esses cidadãos que estão enfrentando já esses desafios serão os profissionais mais experientes, mais calejados. Fazendo aqui algumas comparações, quem são os melhores soldados? São aqueles que têm experiência em guerras, no campo de batalha. Quem são os melhores médicos? São aqueles que já enfrentaram epidemias, pandemias e grandes demandas. Quem são os melhores professores? São aqueles que já foram colocados em situações muito desafiadoras. Eu, por exemplo, já ensinei para casas de menores infratores, onde você ia não para uma sala de aula, mas sim para uma cela de aula, e ali existiam 30 garotos entre 15 e 17 anos, que, infelizmente, tinham já cometido crimes, latrocínio, homicídio e outros crimes. E aí o profissional, que era como se fosse o carcereiro, não posso chamar assim, era uma espécie de agente educacional, dizia: professor, eu vou fechar aqui a grade, a cela, o cadeado, e eu sei que a sua aula tem aí 3 horas de duração com esse rapaz, e vou ali cuidar das outras celas, qualquer coisa o senhor me chama, viu? E eu ficava lá, com 30 rapazes que já tinham cometido crimes hediondos, e tinha que ensiná-los. E procurei resgatar muitos deles daquele tipo de vida. Porque não é porque o ser humano cometeu um crime que ele não pode ser resgatado. Ele pode, se ele quiser, se ele aceitar ajuda, se ele quiser mudar. Mesmo alguém que já matou, mesmo alguém que já roubou, mesmo alguém que já cometeu um crime hediondo. E ali eu estava para fazer esse trabalho. E aquela foi a minha prova de fogo, porque eu pensei assim comigo: olha,
Se o professor Eric consegue enfrentar esse tipo de sala de aula e sobreviver, então ele vai ser capaz de enfrentar qualquer tipo de sala de aula. Não é? Então, o médico que enfrenta uma pandemia, uma epidemia, ele vai estar preparado para qualquer crise sanitária. O operário que trabalha com as maiores exigências também. E vocês, como alunos, também, se conseguem estudar no final de semana, em plena pandemia, utilizando as tecnologias de maneira adaptada, imagine uma situação perfeita, imagine uma situação sem pandemia, imagine uma situação assim, e então vocês estão realmente preparados para serem muito mais competentes e para serem muito mais competitivos. Não é assim? Lembrem-se disso. Lembrem-se que para forjar o grande profissional, no sentido de prepará-lo, os grandes desafios são os maiores professores, os melhores professores. Os países mais avançados do mundo são os países que passaram por mais desastres. Japão, Alemanha, Israel, né? Outros países bem pequenininhos que ninguém dava nada por eles, hoje estão avançados. Coreia do Sul. Analise. Então, nós também, se soubermos colocar o desafio a nosso favor, terei responsabilidade sanitária, vou respeitar a vida, mas, ao mesmo tempo, vou aprender com isso. O lockdown, a pandemia, não é para eu ficar dentro de casa, enfiado numa cama ou numa rede e ali não querer fazer mais nada. Opa, não, eu posso fazer muitas coisas. Eu posso estudar muitas coisas. Eu posso produzir, eu posso trabalhar, eu estou trabalhando agora. Isso aqui é um home office, né? É um tipo de trabalho, nós estamos trabalhando, você está estudando, você está produzindo. Lembrem-se disso. E um lembrete também que eu queria passar para os colegas, aqueles que tiverem algum tipo de pendência aí no Paracuru e quiserem, não é para você ir na escola, é para você ter aula, não. Mas se você quiser encontrar o professor Castro, a professora Ana Maria presencialmente, fisicamente, eles estão lá onde eles apontaram, né, na loja deles, tá certo? Eles estão lá, inclusive usando máscaras. Aí, se você for, utilize máscara, né? Faça o distanciamento social. Mas se você precisar encontrá-lo fisicamente, presencialmente, tanto o professor Antônio Castro quanto a professora Ana Maria, nesse momento, estão no Paracuru. Então, você pode, aí depois da aula, a gente vai ter o intervalo para o almoço meio-dia, você pode encontrá-los, ou no horário que você quiser. Lembrando que, se você considerar que isso é necessário, tá certo? Só uma dica aí para as turmas do Paracuru. Bom, dando continuidade, né, pessoal? Avançando nos nossos conteúdos, nos nossos assuntos. Aqui eu prossegui com um fluxograma que é da fabricação da cachaça. O Luiz também deu alguns informes, né, interessantes sobre como poderia ser o fluxograma. Mas o fluxograma poderia apontar para mim outras coisas. Poderia ser a produção do leite longa-vida, poderia ser a produção de um automóvel, ou poderia ser a prestação de algum serviço, onde teria ali etapas, né? Ou, por exemplo, se você fosse desenvolver o serviço do eletrotécnico ou mesmo do técnico e mecânico, você ter etapas definidas para organizar o seu trabalho, para saber da onde é que você está partindo e para onde você quer chegar, né? Isso é muito importante, o uso e o conhecimento do fluxograma, certo? Muito bem. Senhores, amigos, parceiros, temos vários assuntos aqui na nossa disciplina e nós temos aqui um assunto que é direcionado para a administração científica. Como nós falamos lá da Revolução Industrial, a própria administração, a própria gestão, ela também traz elementos que são mais profissionais, que são mais científicos, que são mais amadurecidos.
Eu gostaria muito que você pudesse compreendê-los e assimilá-los, porque aqui eu vou trazer uma linguagem sempre simples, sempre acessível. Mas sempre que você tiver alguma dúvida, ou não entender alguma palavra, não entender alguma expressão, pode perguntar. Estamos aqui para responder. Então, prosseguindo, a administração científica foi desenvolvida por um engenheiro chamado Taylor, Frederick Taylor, que também é considerado o pai da administração moderna. Então, ele utiliza a engenharia aplicada. O chamado Taylorismo também é chamado de Fordismo. Nós temos também as características da produção em massa, da produção em série, da economia de escala, da busca da eficiência e da chamada the best way, uma expressão em inglês que significa a melhor forma, o melhor jeito, a melhor maneira de se fazer alguma coisa. Eu queria chamar a atenção para isso, the best way. Existem várias maneiras de trabalhar, existem várias maneiras de estudar, existem várias maneiras de produzir, mas tem algumas que são pouco eficientes, tem outras que são mais eficientes. E você pode encontrar uma que é melhor. Por exemplo, o Henry Ford, quando ele ia produzir automóveis, ele no começo ele demorava muito, ele levava muitos dias para produzir um único carro. Depois ele foi se aperfeiçoando e aí ele começou a produzir um carro em questão de horas. Depois ele foi se aperfeiçoando mais e ele passou a conseguir produzir um carro em minutos. Porque ele encontrou a the best way, a melhor forma, a melhor maneira, o melhor jeito de produzir um carro, de produzir um automóvel. Ele sabia que se ele tivesse bancadas fixas, ia demorar muito. Mas se ele tivesse esteiras rolantes, o processo seria mais agilizado. Ele sabia que se ele utilizasse insumos parecidos, o processo ia ser agilizado. Ele sabia que se ele treinasse bem os seus operários, o processo ia ser agilizado. Então, ele foi encontrando a melhor maneira, a melhor forma, o melhor jeito, a chamada the best way. Isso não serve só para produzir um carro, isso serve para produzir qualquer coisa. Qual é a melhor maneira de montar um sanduíche? Tem empresas que estudam isso. McDonald's, Burger King, Subway, Bebelu, são empresas que trabalham com fast food, com o chamado lanche rápido. E ali eu preciso considerar vários elementos: sabor, aparência e a velocidade de produção. Para montar um sanduíche, o cliente não tem paciência de esperar muito tempo, já que a proposta é um fast food, ou seja, um lanche rápido. Então, tem um certo tempo para montar um hambúrguer, um cheeseburger, um Big Mac, um bauru, o sanduíche que eu escolher. E aí? Qual é a melhor maneira? Empresas assim estudam as maneiras mais rápidas e as maneiras mais eficientes e as maneiras que podem ser multiplicadas para uma produção em massa. A gente fala de produção em massa, a gente lembra muito de automóveis, de carros, de indústria automobilística, mas não, eu posso utilizar a produção em massa para sanduíches, lanches. McDonald's faz isso, a produção em massa de lanches. E eles precisam ter uma produção muito organizada. E o cliente normalmente é exigente e quer o lanche no prazo. Então, eles têm que desenvolver a melhor forma, o melhor jeito, a the best way, maneira de produzir aquele sanduíche, porque eles são também um padrão que tem que ser repetido pelas filiais, pelas franquias, não é?
E se fugir daquele padrão, eu tenho um problema de qualidade, como eu já falei aqui em gestão aplicada 1. A qualidade, para ser mantida, ela precisa seguir a conformidade, os padrões, as normas estabelecidas. E dentro desses padrões, eu posso ter um que é o melhor, que é o mais rápido, que é o mais eficiente. Tem colegas aqui Professor, falando bate-papo, só um momento. Antônio Aldemir disse, na Segunda Guerra teve uma aceleração na questão da Revolução Industrial, o que era produzido, um tanque a cada mês era produzido um por dia, um navio a cada mês saía um por semana, assim como os aviões também. Verdade, gostei aqui do comentário do Antônio Eldemir, porque eu falei aqui da Ford, a própria Ford produziu tanques de guerra, produziu aviões, produziu submarinos, produziu ambulâncias, produziu, em tempo de guerra, aquilo que era necessário num ritmo ainda maior. Certo? Diga, quem ia falar? Janilson Brandão, Mecânica 10 Paracuru. Oi, Janilson, pode falar. Eu queria dar um exemplo na minha área profissional, né, que sou soldador. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande empresa, né, nacional, chamada Uzi Minas Mecânica, numa refinaria lá no Maranhão. E na minha área de soldador, lá eles levaram para lá umas máquinas chamadas arco submerso, processo arco submerso. Esse arco submerso ele foi desenvolvido para a fabricação de grandes navios, né, com a produção que não tivesse muitos reparos, né, e fosse uma produção muito grande, né, em relação aos outros processos que nós temos na nossa área. Lá, o que eu fazia numa máquina em um dia, os soldadores levaria semanas ou até meses para fazer com o processo os outros processos, né, que é arco elétrico, MIG-MAG, solda TIG, entendeu? Então, quando chegou lá, foi novidade, porque lá até então no Maranhão não tinha esses processos de solda, entendeu? Aí era uma produção enorme, né? Um soldador para fazer uma metragem, por exemplo, de 50 metros de solda por dia, uma máquina levaria questão de 4, 5 horas para fazer essa produção de máquina. Então, foi muito evolutivo. A refinaria lá foi feita num prazo recorde por conta dessas máquinas. Excelente. Excelente contribuição do Janilson. Por isso vai ganhar um ponto, tá certo? Eu gosto muito de contribuições e participações assim, porque enriquecem a aula, ilustram a aula, esclarecem mais, né? E daí a importância da gente reunir tanta gente boa, tanta gente aqui que tem experiência, né? Outros de outras áreas, outros de outras empresas. Então, lembrem-se, o ambiente de sala de aula é um ambiente de trocas, realmente. É um ambiente de um aprendizado que, além do professor, vem também dos colegas de vocês, do network de vocês. Então, voltando a falar aqui do The Best Way, a melhor maneira, a melhor forma, o melhor jeito. Qual é o melhor jeito de estudar? Qual é o melhor jeito de trabalhar? Qual é o melhor jeito de produzir? Qual é o melhor jeito de governar? Qual é o melhor jeito de administrar? Qual é o melhor jeito de fazer alguma coisa? Tem várias maneiras de fazer tudo. Mas você começa a descartar aquelas que são piores, aquelas que são negligentes, aquelas que são ineficientes, aquelas que são lentas, aquelas que não atendem às demandas. E começa a selecionar aquelas que são mais ágeis, aquelas que são mais adequadas, aquelas que são mais eficientes dentro daquele processo, que atendem melhor aquele público. Então, the best way, the best way, a melhor forma, a melhor maneira, o melhor jeito de fazer alguma coisa. Eu queria que você focasse bastante nessa expressão, porque nós vamos fazer uma atividade sobre ela. The best way. Sei que alguns colegas aqui já falaram. Você tanto pode falar como pode escrever.
Me diga um exemplo de the best way. Existem várias coisas no mundo que têm muitas maneiras diferentes de ser feitas, mas tem uma que é melhor. Me dê um exemplo. Pode ser um exemplo para a produção, pode ser um exemplo no setor de serviço, pode ser um exemplo de administração hospitalar. Um exemplo. Diga, Alisson, pode falar. O Alisson, Bom dia. bom dia. Um exemplo que eu vou dar foi um tempo que eu trabalhei na MPX aqui no PECEM, na fábrica de energia, com isolamento térmico. Lá eles usavam a funilaria e chegou um tempo que os traçadores que faziam as peças não estavam produzindo a demanda. Aí a empresa que eu trabalhei, ela trouxe uma máquina de fora, que a mão de obra humana só era usada para tirar medida da peça. Aí chegava, jogava no sistema computadorizado da máquina e uma peça que levaria um dia para ser produzida, a máquina produzia em uma hora e meia. Aí acelerou a produção da empresa e deu certo dar continuidade no serviço. Excelente. Né? Um excelente exemplo aí que traz o Alisson. Qual é a sua turma, Alisson? Mecânica 10 de Paracuru. Mecânica 10, né? É muito legal, né? Quando a gente observa um exemplo prático, contundente, certo? Professor, De melhoria. Quem fala? Thiago, de Itapipoca. Tiago Oliveira. Identifique-se e fale um pouquinho mais alto, por gentileza. Assim, professor, eu trabalho numa terceirizada da Enel, a BIQ. Ano passado eu fui destinado para a região de Sobral para ficar à frente dos transportes. Era algo novo para mim devido a eu nunca ter trabalhado estando diretamente à frente da manutenção dos transportes. E a forma da empresa trabalhar é assim, as turmas ficam trabalhando 25 dias direto e tiram 5 dias de folga, que é onde a parte da mecânica entra para dar manutenção nos caminhões. E como a gente trabalhava lá em Sobral com 15 turmas, 15 caminhões, em 5 dias para 2 mecânicos dar manutenção em todos os caminhões era muito corrido. Aí, nisso, eu tive que colar alguma coisa para poder dar conta. Ao que foi que a ideia que eu tive de pedir apoio da matriz com o caminhão da Melosa, que vinha um mecânico com um caminhão que vem, nesse caminhão da Melosa vem equipamentos de prensagem de mangueira de muque, de lubrificação, óleo. Aí com isso, depois que eu procurei o gerente, né, ele gostou da ideia e ficou destinando o caminhão da Melosa sempre para alguma filial que está precisando de mais apoio. Excelente, né? O Tiago Oliveira, da Eletrotécnica 18, também traz aqui as suas contribuições. Gostei, porque se a gente for realmente raciocinar, todos nós já passamos por uma situação em que nós melhoramos o desempenho, em que nós melhoramos a eficiência, que nós encontramos uma melhor maneira de trabalhar, uma melhor maneira de produzir, uma melhor maneira de estudar, uma melhor maneira de render o serviço, a melhor maneira, né, a melhor forma, o melhor jeito, the best way. Posso trabalhar de qualquer jeito. Porque assim, nesse Posso prazo, ter uma forma que funciona melhor. Oi, nesse Tiago. prazo, nesse prazo, o que é que o gerente quer que a gente faça? Que a gente lave os caminhões, entreguem os caminhões quando as turmas voltarem, os caminhões limpos, lubrificado e dado manutenção, o que for preciso, né, para as turmas poderem trabalhar mais 25 dias direto. Excelente. Obrigado, Tiago, pela colaboração. Temos aqui gente falando no bate-papo, Alisson Freire, professor, falo da construção civil, onde tem a betoneira, onde traços de massa que leva menos tempo para produzir. Outro exemplo aqui do Alisson Freire, né? Alisson, qual é a sua turma? Porque temos dois Alissons aqui. Foi o mesmo Alisson que falou?
Sempre se identifique. Mecânica 10, é muito importante sempre se identificar. Professor, Certo? Obrigado, Alisson. E agora eu falo Moto G4. Como é seu nome? Pedro, mecânica 10 Paracuru. Pedro, pode falar. Como o senhor falou, né? Trabalhar de qualquer jeito, da melhor forma, mas sempre ressaltando, né? Tá trabalhando com segurança, com saúde e de forma responsável, né? Exatamente, Pedro. Trabalhar não é só a questão de fazer as coisas rápido, não é a questão de the best way, Isso. e não é só entregar o que é necessário, mas é fazer com saúde, com segurança, com responsabilidade. Você foi muito feliz aí no seu comentário, porque de fato é isso, né? Você tem que ter a garantia de um processo, garante também a integridade do trabalhador, a Em integridade primeiro do lugar. colaborador, né? E garante também a satisfação do cliente. Obrigado. Kelp Gabriel, pode falar. Kelp Gabriel, mecânica 10. Professor, um tempo atrás eu estava trabalhando como barman em um restaurante aqui de Paracuru, e o rapaz que ficava nesse lugar antes de mim, ele deixou as coisas muito... não sei dizer se era mal organizado, era do jeito que ele gostava de trabalhar. Só que pelo jeito que estava as coisas organizadas, me atrasava muito. Aí eu tive que pedir pro encarregado que ficava lá comigo organizar. Eu tive que reorganizar os freezers e tive que reorganizar o estoque para poder ter uma saída das bebidas, dos produtos mais rápida e não deixar os clientes esperando. E até agora, o jeito que eu deixei, e o rapaz que está lá agora, eu até falei com o encarregado para quem eu trabalhava lá, ele disse que o jeito que eu tinha deixado lá os freezer tinha ficado bem melhor a saída de bebidas. Ótimo, Kelp. Então, você fez uma melhoria de processo, você encontrou uma melhor maneira, uma melhor forma, um melhor jeito de trabalhar, né? Isso soma, isso agrega, né? Porque às vezes nós temos, e aí é uma lição que serve para todos nós, às vezes nós somos escravos de algumas coisas, do tempo, das nossas rotinas, não é? E às vezes nós ficamos mais preocupados em apenas cumprir a nossa carga horária. Não, eu tenho que trabalhar 8 horas por dia, vou trabalhar minhas 8 horas, vou fazer meu serviço aqui devagar. E aí, às vezes, a gente esquece que existem maneiras mais eficientes, mais rápidas até, mas a gente não se liga porque a gente fica preso àquela carga horária, àquela rotina, àquela ordem, não é? E aí, não é só uma coisa para a gente, mas também para o gestor, mas também para o supervisor, mas também para o gerente, mas também para o diretor observar. Será que não teria uma maneira mais rápida e de eu incentivar meu funcionário a fazer de maneira segura, mas de maneira também que ele pudesse ser recompensado por isso, que ele tivesse uma contrapartida. Infelizmente, às vezes o trabalhador, às vezes o operário, às vezes o funcionário deixam de desenvolver melhores maneiras de trabalhar, porque, infelizmente, não vão ganhar mais nada por isso, não vão ser reconhecidos, não vão ter uma contraprestação, né, por aquilo que fazem. Mas se tiverem, e há patrões e há empresas que têm essa consciência, ficarão mais incentivados a otimizar os seus processos. Diga, Kel. Que eu ia falar também, o rapaz que estava lá antes de mim, ele foi colocado para fora, né? Foi retirado do cargo dele, porque estava estragando muitos produtos. Muitos produtos não gelavam direito nos freezers, ele não estava sabendo organizar, aí ele foi colocado para fora por isso. E ele até me agradeceu quando eu estava falando com ele, porque foi mantido um estoque maior, não teve estrago do jeito que eu organizei. E estava tendo até a saída maior. Ele até me chama para voltar para lá, porque o jeito que eu deixei foi do agrado dele. Excelente, Kel. Que bom que no seu caso, né, foi reconhecido. E eu vou agora ler o bate-papo, porque tem gente escrevendo aqui no chat, no bate-papo. O Wilson dizendo: o meu exemplo é uma máquina chamada maçarico a plasma, que corta a chapa de ferro
com mais rapidez e perfeição do que o maçarico comum. Ótimo, Wilson. Obrigado pela sua contribuição. David Oliveira. Acho que a importância que damos ao nosso trabalho, se colocar no lugar de outra pessoa, isso nos ajuda e ajuda a empresa, assim melhorando a produção e a organização da empresa. Pois é, David, às vezes a gente se colocar no lugar de quem está executando, mesmo que não seja a gente, isso pode ajudar a encontrar novos métodos, novos processos, novos maquinários, novas tecnologias, ou simplesmente novas formas de gerenciamento e de planejamento para melhor executar depois. Isso é um exemplo, pode ser um exemplo de the best way. José Genilson diz que aqui na empresa 5 pessoas vazavam o cabedal, mas não dava a produção certa. Aí compraram uma máquina que vazava o dobro por horas. Um outro exemplo também de melhoria. André da Rocha aqui falando, professor, uma coisa que eu vi que melhorou foi em relação ao trabalho, pois trabalhei na construção civil e não tinha muito conhecimento, pois era meu primeiro emprego. Já nessa empresa que eu estou, cada novato tem um padrinho, onde ele está responsável por ajudar, pois como ele já está há mais tempo na empresa, ele sabe como funciona, isso ajuda até mesmo na produção. Excelente dica aqui do André da Rocha, meus parabéns, porque, de fato, a empresa que incentiva o funcionário veterano a ajudar o funcionário novato a produzir melhor, a aprender mais rápido, otimiza os seus processos e encontra melhores formas de trabalhar e melhores formas de produção. Muito boa essa dica. Júlio Everton, um exemplo também é na parte de tubulações hidráulicas, em que antes as valas eram escavadas na pá e na chibanca. Agora não tem a máquina que faz esse trabalho, né? Agora tem a máquina que faz esse trabalho que antes era braçal. Às vezes a tecnologia vem também para ajudar, para somar, para contribuir. O José Genilson e o André aqui identificando as suas turmas, né? Diga, Gelson, fale rapidinho, tem 2 minutos. Eu queria citar também um exemplo na área que eu trabalho. A gente criou um mecanismo, quando se fala de melhoria, porque tem muito maquinário, né, no caso. Aí a gente viu a necessidade e implementou alguns caminhos seguros, onde que a pessoa adentrar na área, ela tem uma direção, automaticamente a gente pintou de cores, então criou-se um padrão, desde então, foi até copiado pelas outras áreas, onde tem vários maquinários, bombas, e alguns equipamentos que podem causar acidente e vir a atingir a pessoa. A gente criou um caminho seguro e isso foi padronizado e foi muito elogiado a questão da empresa. Excelente, Gelson. Obrigado pela sua contribuição, né? Muitos colegas aqui contribuíram. O Wagner vai falar, mas só no retorno, porque eu preciso encerrar essa transmissão. Aí, na volta, o Wagner vai estar com a palavra. Eu vou fazer uma pausa de 5 minutos e em 5 minutos nós retornamos. E quando retornarmos, será o Wagner Filho que vai falar. Até daqui a 5 minutos.